A leitura do nosso livro. Hoje nós estamos no 6º capítulo, Aprendendo a Esperar, do livro Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello. Tem sido bênção nas nossas vidas. E vamos para o 6º capítulo, Aprendendo a Esperar. A lagarta não precisa de um milagre, precisa de um processo. Todo cristão comprometido já entendeu ou se deparou alguma vez com a lição de espera. Os improváveis sabem que existe uma matrícula na escola do espírito. E um dos primeiros professores a se apresentar é o tempo. O tempo é necessário para sermos aperfeiçoados e preparadas para o propósito de Deus. Esperar foi uma lição mais do que preciosa que Davi teve que aprender em sua caminhada profética. Antes de falarmos sobre Davi e a sua espera para viver a vontade de Deus, é importante lembrar que quando estamos caminhando com Jesus, percebemos que existem muitas renúncias e dificuldades, que aqueles que caminham distantes do Pai não enfrentam. Ao olhar para a vida de um homem ou uma mulher de Deus, vemos um padrão mais excelente, de alto preço, de entrega e principalmente de espera. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, vão no alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Se existe algo que vamos aprender na caminhada com o Senhor, é esperar. A espera faz parte da vida, até mesmo o nascimento depende de um tempo de espera. Existem muitas outras coisas na vida que só acontecerão no devido tempo. Deus é poderoso para fazer uma nação nascer em um único dia. É um Deus que abriu e fechou o mar no tempo exato para salvar seu povo, que formou um exército partindo de um vale de ossos secos. No entanto, é o mesmo Deus que, embora tenha ressuscitado Lázaro, não removeu as faixas dele, porque as faixas deveriam ser retiradas pelas pessoas que estavam ao seu redor. Remover as faixas implicaria no processo. Deus é poderoso para fazer maravilhas em um piscar de olhos, mas seu amor por nós, ele opta não raramente pela espera. O processo de espera e proteção. Ressuscitar é um ato, desfaixar é um processo. Quando nos submetemos ao tempo e processo de Deus, colhemos frutos maduros e maravilhosos. É durante o período de espera que o Pai molda a nossa vida, nos capacita, expõe as nossas motivações, calibra as nossas emoções e nos revela a nós mesmos, desnudando-nos o coração diante dos nossos olhos. É nos períodos de espera que conhecemos o nosso próprio coração, pois o tempo é especialista e analista, e nos mostra que não víamos em nós, mas também expõe tudo que não víamos que estavam dentro de nós. O tempo revela que temos o que não temos. Ter um encontro com essa verdade é crucial. O nosso amadurecimento. Quando falamos em amadurecimento, precisamos nos lembrar de que é por meio dele que temos acesso às ferramentas e às habilidades que Deus nos entrega dentro do nosso próprio propósito. Olhando para as minhas 2 filhas, em diferentes tempos de formação e maturidade, concluo. Vitória, a primogênita, tem acesso a lugares de responsabilidade que a Isabela, por ser a caçula, ainda não pode acessar, para sua proteção. Na verdade, a espera a protege. Isso mesmo, por mais difícil que seja esperar pelos seus sonhos, como aquela promoção no trabalho, ou a gravidez tão desejada, quem sabe o casamento esperado. A espera funciona como um sistema de proteção e a prepara para o que virá. Precisamos ser forjadas para receber dos céus
o que a terra não pode oferecer. Por isso, o tempo de espera é fundamental para desenvolvermos o caráter do que precisamos no ministério para o qual Deus nos chamou. A espera trata e repara o coração, assim como um lugar secreto e os períodos em que somos escondidas por Deus. Os tempos de espera são essenciais para sermos forjadas e suportarmos todo tipo de exposição. Estar exposta e ser chamado a ministrar a multidão é um tipo de chamado para o qual Deus precisa preparar algumas de nós. Muitas, ao ocuparem uma posição como esta, acabarão cedendo à pressão da visibilidade, sucumbindo diante da vaidade e da aprovação dos homens. Por isso, as mulheres improváveis de Deus logo aprenderão a preciosa lição de espera, que as protege de uma exposição precoce. O processo de espera, confiança. Muitas pessoas não confiam em Deus porque não têm um relacionamento com Ele e não o conhecem. Isso quer dizer que quanto mais distante e raso for um relacionamento, mais medo e insegurança serão gerados. Nesse sentido, a espera requer confiança do que o que esperar tem a finalidade justa e boa para o nosso crescimento. Por isso, só confiamos em pessoas cujo relacionamento tenham passado pela prova da lealdade. Quando temos um relacionamento genuíno com Deus, desejamos buscá-lo para conhecer a vontade dele, aprendermos a depender dele e a obedecer-lhe diariamente. Não por obrigação, mas por amor e desejo de agradar ao coração do Pai. Uma mulher cheia de Espírito Santo não é uma mulher perfeita, mas é uma mulher que aprendeu o processo de esperar por meio da confiança. Ela aprendeu a priorizar e a buscar em Deus as diretrizes capazes de transformar sua realidade. As mulheres que aprenderam a esperar compreenderam que não existe uma resposta mágica para aquilo que, do ponto de vista de Deus, exige um processo. Jesus exemplificou a importância do tempo e de espera, da dedicação àquilo que é importante. Ele passou uma noite inteira orando para escolher seus discípulos. Se Jesus dedicou-se seu tempo para tal tarefa, quem somos nós para tomarmos uma direção sem direção do Pai? Os dons de Deus que os dons concede são presentes dele para nós. Nosso caráter aprovado é o nosso presente para ele. Nesse sentido, é óbvio que precisamos andar sobre a direção e o comando do Senhor, sabendo que esperar a direção dele não é perder tempo, é entender que a espera é tão importante quanto a direção dos que seguiremos, pois a própria espera nos capacita para ele. A maioria das mulheres se sentem um pouco perdida quanto à espera. Muitas questionam o que está fazendo nesse período. Há, no entanto, 4 ações importantes que devem ser levadas em consideração: permanecer firme na última orientação recebida, ser intencional, preservar em oração e manter a sua intimidade com Jesus. A primeira é permanecer firme na última orientação que recebemos de Deus. No exército, existe um protocolo muito interessante para quando os soldados se perdem na guerra. Eles permanecem na última palavra que o comandante dele a deu. Não é incomum buscarmos uma nova orientação de Deus para nós, quando, na verdade, ele está esperando uma resposta nossa diante da última orientação que ele nos deu. Deus somente nos confia uma nova direção se formos fiéis à palavra e às direções que ele já nos confiou. É necessário manter na memória e no coração as palavras que foram liberadas sobre a nossa vida e perseverar nelas, pois, na maioria das vezes, quando queremos fugir dos lugares que Deus colocou nas nossas mãos, a direção é a mesma: permanecer. A segunda lição
importante nos períodos de espera é sermos intencionais enquanto esperamos. Se recebemos uma orientação sobre algo que Deus deseja fazer por meio de nós, devemos nos preparar para quando chegar o tempo do cumprimento da promessa feita. Ser intencional na espera é fundamental para que a promessa de Deus se torne realidade na nossa história. Aquelas que foram chamadas para ministrar a mulheres devem ser intencional nisso, estudar, meditar na palavra de Deus, equipar-se para esse trabalho são tarefas que não podem ser delegadas. Deus está levantando mulheres que são intencionais naquilo que Ele mesmo as chamou para ser. Seja qual for a sua ocupação, nutricionista, professora, pastora, missionária, médica, administradora, dona de casa, é exatamente onde você está que Deus a chamou para ser intencional. Isso significa dedicar-se o máximo para que o propósito de Deus seja estabelecido onde você está. Precisamos ter uma atitude deliberada e resolutiva em nosso chamado. A terceira postura a se considerar é permanecer no lugar de oração. Perseverar em construir um relacionamento mais íntimo com Deus. Perseverar é não desistir. Orar tem mais a ver com o que ouvimos do que o que dizemos. É nesse lugar de oração que somos lapidadas, instruídas e preparadas para o cumprimento da promessa. Lembre-me de uma época na vida em que nos restou nada nas mãos, tudo ruiu. Vida financeira, ministério, reputação. No entanto, a oração continuava em pé. A oração foi o lugar a qual éramos convidadas dia após dia a permanecer. E era nesse lugar que Deus nos sustentava e ministrava dia a dia. Você está em tempo difícil de espera? Preserve na oração. A oração calibra na vida. Quando você ora, Deus fala com você. Fique atenta para ouvir a resposta. Ele falará com você. Meus irmãos, considerei um motivo de grande alegria, sempre que passaremos por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhe falte. Tiago 1, do 2 ao 4. A quarta é fruto da terceira. Quanto mais tempo você passar com Jesus em oração, mais parecida com ele você se tornará. É impressionante como há aumento de intimidade quando investimos em tempo de qualidade, quer em relacionamentos familiares, quer entre amigos, quanto investimos o tempo, quando plantamos tempos juntos, colhemos intimidade. A intimidade com Deus acontece na mesma dinâmica. Quanto mais tempo investido, mais intimidade haverá. Algumas revelações e alguns segredos são apenas para os íntimos. Nesse lugar de intimidade, o seu coração se aquieta e você entende que melhor do que viver as promessas divinas é ser amiga do dono dessas promessas. Nesse lugar, você reposiciona o coração e se centraliza em Cristo, mesmo que seja longa, e seus olhos não estão mais nisso, e sim em Jesus. O processo da espera, o fogo purificador. A espera também consiste em um fogo purificador, porque vem para purificar tudo, uma vez que o tempo, quando aproveitado de forma intencional, prova todas as coisas. O tempo de Deus é, em si mesmo, fogo purificador. Vivemos em um tempo de imediatismo e de urgências gritantes. Por isso, não gostamos de esperar. Muitas vezes, somos tentadas a seguir por atalhos que podem até parecer mais fáceis, mas são, na verdade, atrasos vestidos de agilidades. Aceitar o tempo e de espera de Deus é infinitamente mais proveitoso.
Por mais difícil que seja esperar, Deus sempre tem um copo de água e um refrigério, um descanso para aquele que espera. Nos momentos de espera em Deus, o tempo vem como fogo purificador para remover aquilo que não agrada ao Senhor. O fogo que remove o medo, a timidez, as expectativas erradas e tudo o que está em nós e não procede de Deus. No entanto, é também um período de espera em que as nossas forças são renovadas, para que possamos alcançar altos voos. Mulheres improváveis que Deus levanta entendem que vale a pena esperar o tempo de Deus, ainda que a dor seja latente. É um tempo de espera que o Senhor queima as impurezas, ou seja, tudo que não deve ser guardado e protegido no nosso interior. Desse modo, a purificação espiritual e emocional de Deus nos aperfeiçoa para o que já está preparado para nós. Deus deseja que sejamos como a prata ao ser purificada. É como um espelho que reflete a imagem daquele que está trabalhando nela. E assim sermos tão parecidas com o Filho, a ponto de manifestarmos a expressão, a vida, o caráter e a essência daquele que nos purificou. É no tempo de espera que devemos trazer a memória do que Deus já nos falou, caminhando com firmeza, conforme a orientação que Ele já nos deu. O tempo de Deus é perfeito, por isso, a maioria das vezes, tudo que precisamos fazer é abraçar este tempo e os processos de crescimento em nós. Isso implica deixar de agir como crianças birrentas, que resistem à espera quando deseja algo. Abraça esse tempo de crescimento pessoal e de dependência de Deus. A verdade é que cada pessoa tem a visão da montanha que escalou, mas Deus continua nos chamando para subir, ou usar voos mais altos e, assim, experimentar novas visões dessa escalada. Deus nos chamou para lugares mais altos e subir é nossa responsabilidade. Enquanto o espera, peça a Deus sabedoria para crescer e ser purificada de tudo que não agrada a Ele. O processo de espera, a escola do quebrantamento. Existe cura, a esperança para o coração quebrantado. Não importa quão despedaçado ele esteja, a cura é disponível para nós. Pois, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é é santo. Habito nos lugares altos e santos, mas habito também como contrito e humildade de espírito, para darmos ânimo ao espírito, na humildade e novos talentos, ao coração contrito. Isaías 57:15. Mesmo habitando em um alto e santo lugar, Deus também está ao lado do contrito, do quebrantado, do abatido e do oprimido. Os erros costumam trazer o peso da vergonha ou rejeição sobre nós, assim como nos períodos em que nos sentimos abatidas. Mas é quando nos sentimos em pedaço, é que Deus chega ainda mais perto. O Senhor está perto do que os tem o coração aquebrantado e salva de espíritos abatidos. Salmos 34:18. Em muitos textos bíblicos, podemos identificar o quebrantamento como um fundamento necessário para o início da nossa transformação. Ele é a matéria-prima da lapidação de Deus em nós. Deus não deseja nos humilhar, mas intencionalmente age para que desenvolvemos a humildade. Em geral, a humildade vem depois do reconhecimento de que fazemos algo errado. Reconhecer que estamos errados é imprescindível, porque sem isso ficamos patinando, estagnadas em muitas áreas da nossa vida. Se neste momento você tem enfrentado oposições ou tem pontos de vistas conflitivos com um número razoável de pessoas, não pode simplesmente sucumbir ao engano de um problema que está em outra pessoa.
Você precisa reconhecer que existe aspecto na sua vida que precisam ser transformados. Aí entram o quebrantamento e a humildade. De tempo em tempos, Deus nos matricula na escola do quebrantamento. Ainda que parecemos firmes ou fortes, Ele conhece as condições do nosso coração. Ele sabe o estado do nosso travesseiro e conhece a fonte de cada uma das nossas angústias. Muitas pessoas são especialistas em ocultar a sua realidade e condição. No entanto, não há liberdade maior do que sermos livres de nós mesmos, de pessoas, de movimentos autoritários e de prisões internas. Quando Deus quer nos trazer liberdade completa, o quebrantamento é o processo favorito do Senhor, porque através dele é que o nosso orgulho é vencido e a humildade é desenvolvida. É na escola do quebrantamento que o nosso caráter é revelado. E tudo o que Deus deseja fazer em nós só será realidade quando o nosso caráter for completamente moldado pelo Senhor. É na escola do quebrantamento que o Senhor aperfeiçoa o nosso dom. Quando ele derrama sua unção como resultado de um coração rendido a Deus e transbordante nele. Sobre esse processo, há algo mais do que eu gostaria de compartilhar com você a seguir. Diversas vezes somos separadas do bando, removidas de um ciclo de convívio ou relacionamento, porque o isolamento faz parte do processo em que Deus nos chamou para ser. Vivenciar muitos momentos na quais eu questionava o motivo do meu nascimento e pensava pelo qual seria o propósito da minha vida. Eram pensamentos constantes que me levavam a uma crise existencial. Cheguei até mesmo não acreditar que alguma palavra liberada sobre a minha vida, porque parecia tão ilusória. No entanto, hoje são realidade. A unção nos separa, mas a dor nos prepara. É comum escutarmos que o filho ou filha de Deus cresce de glória em glória, mas descobrir que em Deus também crescemos de crise em crise. Pois quando somos matriculados na escola do quebrantamento, as crises são processos de amadurecimento e de transformação. Enquanto você foge das crises, Deus a convida a abraçá-las. Jonas foi chamado para levar uma mensagem até Nínive, mas fugiu. Então, Deus iniciou um processo de caça com ele, pois existia uma unção, uma autorização sobre Jonas para que ele executasse aquela missão. Deus não havia ungido o outro, ele havia ungido Jonas, assim como Deus nos ungiu para cumprir determinadas tarefas e missão. E ninguém mais fará isso por nós. O que nós devemos fazer. Precisamos discernir os lugares a quais Deus nos chamou, porque é lá que estão a unção e o recurso necessário para a tarefa em que nos é incumbida. A mulher de Deus não faz nada sem autorização de Deus. Por isso, a escola do quebrantamento faz em nosso interior aquilo que só Deus deveria fazer, que é transformar um coração humano. Deus corrige falha de caráter e sincroniza características de personalidade, a fim de aflorar a uma identidade aperfeiçoada nele. Comigo foi assim. A transformação do meu coração extinguiu a timidez, trazendo a florar uma mulher destemida, que depende de Deus e fala daquilo que Deus ordena. Deus escolheu Davi, um filho improvável, o oitavo filho de Jessé, aquele que o Senhor tirou de trás das malhadas. Todo aquele que se aproxima de Deus e faz porque anseia por Deus, cada pequeno passo nosso em direção ao que Ele tem a resposta para o grande passo do Senhor em nossa direção. É possível que as flechas direcionadas a nós, assim como as que Davi recebeu dos seus opositores, sejam oportunidades para desenvolvermos doçura a cada aspereza recebida. Pois a resposta branda
desvia o furor, e ao obedecermos a Deus e deixarmos que Ele nos conduz, entraremos em lugares mais altos e desarmemos as guerras. Davi abraçou o processo do crescimento, esperou 10 longos anos, até que Deus fez assentar no trono de Israel, no lugar de Saul. Ele não fugiu das duras circunstâncias, das crises que envolveram o seu processo de espera, mas assumiu a postura de humildade e aprendiz. Aprenda a esperar, abrace o processo. Ele mesmo nos conduzirá ao que tem para nós. A vida e a morte estão no poder da língua. Muitas situações deveriam ser evitadas se permanecermos em silêncio. Falar na hora certa é remédio para a alma. O silêncio nos ajuda quando ouvimos palavras indevidas. Quando alguém está irritado, o silêncio nos chama. Quando a maledicência nos procura, o silêncio nos esconde. E se a ofensa nos golpeia, é o silêncio que nos leva a um lugar de autoridade. Quando a calúnia bate na porta, o silêncio não atende. Se o orgulho nos chama, o silêncio nos prende na humildade. Se as acusações chegam ao nosso coração, o silêncio será o escudo. A mulher madura escolhe silenciar e esperar pela resposta daquele que nunca falha. A resposta de Deus é justa e poderosa para curar até os nossos ofensores. Quando você escolher o caminho do silêncio diante das ofensas, dará a Deus a chance de justificar você. Que a sabedoria nos abrace nesse tempo. Uau! Esse capítulo que é da espera, para mim foi um dos momentos mais difíceis desse processo de transformação do Senhor. A espera em silêncio, a espera quieta, a espera de entender que o Senhor trabalha no meio da crise. Foi difícil. Mas revisar toda a minha vida e entender que eu estava patinando sem a presença de Deus. E hoje, no processo de uma crise, entender que o Senhor está sustentando tem toda a diferença ao deitar e ao acordar. Sabe, os chores dos travesseiros não são mais os mesmos, porque eu sei quem tem lutado as minhas guerras. Então, se você está enfrentando crise, entrega realmente ao Senhor, porque dormir na presença dele, entendendo que o Senhor está lutando suas guerras, faz toda a diferença de que você lutar sozinha, sem saber o futuro de amanhã. Que vocês tenham um ótimo dia e fiquem até quinta-feira, no próximo capítulo. Capítulo 7, Aperfeiçoadas no Silêncio. Beijo e até mais, se Deus quiser.